Fala pessoal, boa noite. Chegando para mais uma live essencial. Hoje nós vamos bater um papo com a doutora Raquel Andrade. A minha imagem está um pouco trêmula aqui, eu não sei se está metalizado apenas para mim ou se também está para vocês, mas talvez esteja só no início desse nossa transmissão, né? Daqui a pouco melhore aí. Vamos ver, né? Já iniciei e terminei a live 3 vezes, mas vamos ver se funciona do jeito que está aqui. Vou só esperar ela chegar para a gente começar o nosso bate-papo. Tá aqui, a infância protegida chegou, vou adicionar ao nosso bate-papo. Opa, Opa, boa noite, boa tudo noite, bom, Daniel, tudo Raquel? bom? Tudo bom. A minha imagem está um pouco trêmula para você aí ou não? Então, o sinal está um pouquinho assim, meio devagar, como se estivesse em câmera É, lenta. é, Não está trêmula, não, a imagem está ótima, só está um pouco, como se estivesse um pouquinho em câmera lenta, só. eu não sei o motivo. Eu comecei a live e derrubei ela 3 vezes para ver se melhorava, Aham. mas de fato, tá meio câmera lenta, né? Não sei o que É é. meio, Mas está me como se escutando diz bem, né? também, slow motion, mas está tudo bem. Pois é, está tremenda, ela falou aqui. Tá um pouco assim. Eu não sei, você pelo menos está me escutando bacana, né? Aí não. Olha, eu estou escutando muito bem, tá tranquilo. Não sei o pessoal. Beleza. É, talvez seja até um efeito aqui, fingir que é um efeito. Raquel, doutora Raquel Andrade, muita satisfação em poder conversar contigo, né? Vai ser um bate-papo muito bom. Eu espero que as pessoas que entrem aqui contribuam com perguntas, interajam, também sigam a página da Infância Protegida para poder fortalecer esse projeto, né? E dar uma contribuição, pelo menos virtual, a esse projeto que está salvando vida de crianças e de mães, enfim. Prazer. Queria dar essa oportunidade inicial para você poder se apresentar, né, dando logo seu boa noite aí. Seja bem-vindo ao Quarto Poder. Obrigada, eu que agradeço. Hoje eu te mandei, né, o print que disseram que vocês estão famosos aqui no Espírito Santo. Eu que agradeço pelo convite para fazer essa live. Eu sou presidente do Instituto Infância Protegida, que tem sede aqui no Espírito Santo. Esse instituto cuida de crianças e adolescentes vítimas de todo tipo de abuso, e também da questão dos crimes sexuais contra a dignidade da criança e do adolescente, ou seja, a pedofilia. E também tratamos de adultos que na infância foram abusados e estão amparados pela Lei Joana Maranhão. Sim. É, vocês estão atuando aí, né, em Espírito Santo, né? Sim, Não é Vitória, não. Acho que é em Vila Vila, Velha. É só Vila Velha, atravessar a né? ponte. Aquela famosa Sim. ponte, Mas a também, ponte que eles fazem manifestação toda vez que atravessa, é só atravessar essa ponte onde a gente está na capital. É, acho que inclusive é uma ponte, menos de 8 minutos em cima, a travessia da ponte, 8 a 10 minutos. sim. Inclusive a ponte é muito bonita e quando está tendo manifestação, fica aquele tudo verde e Fica amarelo, linda, fica assim, linda, é fica bacana. linda. É. E aí vocês têm atuação em Vitória, né? Mas, aliás, vocês têm atuação em Espírito Santo, mas também em outros estados do Brasil, não é isso? Onde mais a Sim, Infância Protegida está atuando através de olha representantes? só, aí tem a Priscila, né, aí em Natal, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, São Paulo, em algumas cidades de Minas Gerais, é, Curitiba, Santa Catarina, não sei se eu estou me esquecendo de algum estado. Se eu me esquecer, o pessoal me desculpe, mas que a gente mais fala é com esse pessoal que tem nos procurado. Inclusive, a gente está dando atendimento a brasileiros fora do país. Olha que legal. Brasileiros que moram nos Estados Unidos. Falando nos Estados Unidos, chegou o Vicente aí, ó. Vicente é o nosso Nossa, amigo a gente fez uma live, brasileiro que mora lá. eu, ele e a Priscila, muito gente boa, um cara, assim, 100%. E, assim, pessoas que moram fora, não só nos Estados Unidos, tem gente de Portugal,
da Itália e da Suíça, que tem familiares aqui e que tem algum menor com problema e entram em contato com a gente. Que bacana. Raquel, eu queria que você começasse explicando mais ou menos como se deu o início da infância protegida, né? Como surgiu o nome, o termo, a ideia de começar esse trabalho, as motivações, enfim. Fique à vontade nesse primeiro momento para poder explicar para a gente como se dá aí o trabalho do Infância Protegida. Quando a gente faz faculdade de Direito ou qualquer outra faculdade, sempre tem uma matéria que a gente se identifica, né? Que a gente gosta mais. E no meu caso, desde o primeiro período, foi Direito Penal. Né? Foi assim, se eu pudesse, eu faria faculdade, os 5 anos, só me aprofundando em Direito Penal e Direito Processual Penal, mas tinham outras matérias que eu tinha que aprender, né? Surgiu desde a faculdade, quando eu fui começar a pesquisar no 7º período. Eu ia apresentar, normalmente se apresenta a tese de conclusão de curso, né, o artigo, sempre no último período, mas eu quis adiantar, eu comecei a pesquisar no 7º período e vi que na minha faculdade não tinham falado ainda sobre a questão dos crimes contra a dignidade sexual da criança e do adolescente, que é o que a gente chama de pedofilia, porque pedofilia não é o nome jurídico, é o nome da área da psicologia. E daí eu comecei a ver que estava faltando gente para dar um apoio a essa área e comecei a perceber algumas falhas, não sei se por excesso de casos ou até mesmo porque tem pessoas que abraçam o trabalho e tem pessoas que estão ali, lamentavelmente, só para receber seu salário. Em alguns órgãos já destinados a cuidar de crianças e adolescentes. E daí eu comecei a ver que o meu foco seria cuidar de crianças e adolescentes, e porque a princípio eu queria magistratura ou então ser delegada. Mas eu vi que eu tinha um chamado, eu tinha uma missão. E eu fiz da minha área profissional a minha missão de vida, que é hoje o Instituto. E o nome surgiu conversando na minha casa com mais 2 pessoas, todo mundo tentando dar opinião, e eu falei, saiu na minha cabeça, Infância Protegida. Depois eu vi várias coisas com o nome Infância Protegida, mas esse nome veio à minha cabeça, o pessoal, não, Raquel, põe outro nome. Eu falei, não, é Infância Protegida, tanto que hoje a gente já tem a logo, a gente já detém a patente da logo e do nome. Porém, o registro foi como Associação de Amparo Infância Protegida. Só o nome fantasia que é Instituto Infância Protegida. Sim. Você falou que tem um grupo de pessoas que estava discernindo o nome, né? Quantas pessoas tinham nesse grupo que deu início aí a Na verdade, eles esse até trabalho? não estão mais conosco. Foram dois amigos que eu estava tentando fazer o piloto do nosso canal do YouTube na época, né? E aí eles estavam me ajudando a sugerir alguma coisa, e aí eu bati o pé, falei infância protegida, e a frase que ficou sempre foi: infância protegida é criança amada, porque se você tem uma infância protegida, você protegeu porque você ama essa criança. Uhum. É verdade. O que, assim, muito me choca às vezes, né, é o desleixo da sociedade em si com a criançada. Eu falo porque, por exemplo, agora eu estou aqui gravando com você essa transmissão e na minha calçada aqui tem uns meninos aqui brincando, sei lá, se arrastando no chão, zoando, enfim. E parece as pessoas passam para um lado, passam para o outro e parece que aquela criança ali é meio que irrelevante, né? Não há um projeto, pelo menos nas periferias, não há projetos voltados para a criança para tirar elas dessas situações vulneráveis e evitar a insegurança que já é grave, né? Se agravar ainda mais. Eu queria perguntar para você, também arde isso no seu coração, ou pelo menos passa na sua mente, quando você passa nas ruas e vê crianças assim vulneráveis, já vem aquele pensamento, poxa, essa aqui pode ser uma criança que venha a ser cooptada, que venha a ser, sei lá, sofrer algum abuso, já porque está em vulnerabilidade, né? O Estado não chega com um projeto social,
os pais não cuidam, enfim, a sociedade, de certo modo, negligencia aquela criança ali. Também passa essa na sua visão, porque na minha é só o que eu vejo. Quando eu passo num canto e vejo criança assim muito solta, eu fico logo comigo. Olha só, passa e passa de uma forma assim, a gente passa a olhar, não tem jeito, você pode estar no aniversário, onde for, que o seu olhar vai ser sempre voltado para o seu trabalho. Então a gente vê um descaso com a criança e com o adolescente, como se eles não fossem cidadãos. Como se eles não fossem cidadãos detentores de direitos. E hoje a gente vê uma inversão de valor tão grande que existe uma proteção muito maior em favor dos animais do que das crianças. Eu falo isso sem medo de errar, porque o que a gente vê na internet, quando você lança uma vaquinha para ajudar uma instituição com respeito à criança ou adolescente, e compara um pedido de ajuda para um animal, o dinheiro, às vezes, ultrapassa o valor que eles estão querendo, quando é Sim. a questão de um animal. E tanta criança precisando ser amada, precisando de ser adotada, e os bichinhos estão sendo tratados como crianças. Não, eles existem, fazem parte da nossa vida. É bom ter um bichinho de estimação, mas não trocá-los por criança. E você falou uma coisa que é certa. Há um descaso, sim. Deveria ter um projeto social, porque eles ficam vulneráveis à captação, ao tráfico de drogas. Eles ficam vulneráveis para serem sequestrados por causa da questão do tráfico de órgãos. Suscetíveis a assumir uma criança brincando. Como assim? Até mesmo para o tráfico sexual. Então, a gente tem sim uma vulnerabilidade, a gente tem uma lacuna muito grande e uma falta de cuidado. A sua visão está perfeita quanto a isso. Porque quando eu observo as periferias, em menino de condomínio, por exemplo, você chega lá, o menino de condomínio chega os pezinhos é rosa, né? Na periferia não, meu amigo. Você tem ali, eu digo porque eu cresci jogando bola, pegando bicho de pé, sabe? Mas nunca me faltou a base, que é o pai e a mãe, ali cuidando, observando, vendo cada detalhe. Se eu mudasse meu linguajar, eles já chegavam junto e diziam, ei, meu, o que é isso aí? Vamos parar com isso, tal. Mas isso é a família presente. Sim. Mas não é o caso da totalidade das crianças, né? Tem criança que sai de manhã e volta de noite, já na hora de se deitar. E a mãe e o pai não sabem o que o menino está fazendo na rua, né? Então, esses tipos de associações, de grupos, eu pelo menos conheço alguns aqui, eu tento me inserir, né? Para ser uma referência para aquela garotada, porque hoje, infelizmente, né? Os meninos, eles observam assim, eles querem também crescer na vida, né? E aí olham para a periferia e vê quem está maior, geralmente é alguém ligado ao crime, né? Alguns garotos mais velhos que estão se envolvendo em facções e tal. Então, essa questão também que envolve a sociedade, né, eu acho que às vezes negligencia muito. Aí pessoas como você, Raquel, abraçam a causa e precisam de serem abraçadas também, né? É aí onde entra a minha próxima pergunta. Você se sente abraçada pela sociedade em sua volta e também pelo Estado Não, ao fazer esse trabalho? não. É um trabalho extremamente solitário. É muito solitário, como se diz, não é comercial e nem glamuroso, sabe? Não dá ibope, como se diz. Para você ter uma ideia, nosso canal no YouTube não tem 410 membros. Nosso Instagram não tem, acho que não tem 1.650 pessoas, eu acho, não tem. É um trabalho difícil e, às vezes, eu faço o serviço de muitos ao mesmo tempo. Apesar de sermos um instituto totalmente regularizado, com diretoria, às vezes me falta ajuda e eu não, às vezes chego um pouco, me suga um pouco, mas eu não desisto porque as crianças não têm voz. Se fosse um outro tipo de instituto, eu já tinha aberto mão. Já chorei muitas vezes, já falei, às vezes num momento de raiva, de tristeza, falar assim, vou dar baixa no instituto, vou acabar com tudo, porque tá difícil, estou trabalhando sozinha, estou enxugando gelo, mas aí você para e pensa em quem que você pode ajudar, sabe? Então, assim, me sinto sim, totalmente desamparada,
poucos são os que abraçam, e quem pode abraçar ignora, quem pode abraçar financeiramente, dando um apoio, um suporte, ignora, literalmente, e com respeito ao governo, eu não falo nem governo federal, mas assim, governo municipal, falta o apoio que a gente tanto precisa para muitas coisas. Às vezes eles criam barreiras para que a gente não consiga chegar em determinados lugares. Sim, eu imagino, né? Porque, assim, o descaso que a sociedade tem já deriva desse descaso governamental. A gente vê o abandono que eles possuem com a educação. Por exemplo, a gente já está aí há mais ou menos, sei lá, quase 2 anos sem aula, né? E muitos governantes felizes aí, felizes da vida, Sim. porque a criançada não está tendo aula, é por causa de um vírus. Mas só que esse vírus já foi comprovadamente provado que não dá, não é tão evidente entre crianças. A taxa de transmissão é pequeníssima e a taxa de infecção e morte é quase nula. E eles mesmo assim insistem, né, em deixar as crianças fora da sala de aula. Aí eu casa com a pergunta que eu quero fazer. Durante esse período de pandemia, você viu um acréscimo de casos de abuso infantil? Você viu o fato da criança ter ficado dentro de casa, não ir para a escola, ficar muito com o padrasto, com o tio, com alguém, enfim, com pessoas que estão ali no convívio caseiro? Houve um crescimento a nível nacional e até a nível estadual aí, no caso do Espírito Santo, ou não? Olha, o crescimento a nível nacional foi assustador e também a nível estadual e também municipal. Nós temos casos aqui, assim, pela questão das tais aulas online, né, que eles falam, teve um caso aqui que saiu na mídia, isso eu posso falar. Saiu na mídia, a mãe saiu, acho que para comprar o pão, o menino estava dormindo e o padrasto estava na sala. Quando a mãe voltou, o menino estava no chão da sala morto. Então, Meu assim, Deus. fora os casos que não são noticiados, não são denunciados, não chegam a órgãos, não viram estatística. Aqueles que as pessoas não denunciam ainda por medo. Né? Depois, se você me permitir, eu quero falar sobre a questão da denúncia, que é muito importante. Mas, assim, cresceu muito e eu lembro de uma fala muito relevante da ministra, doutora Damares Alves, o ano passado, no começo da pandemia, que ela disse que estava temendo o pós-pandemia, o que iria acontecer com respeito aos casos que chegariam pós-pandemia, porque ela sabia, ela já tinha a certeza que seria algo gritante. Então, mesmo não tendo acabado a pandemia ainda, né? Eu acredito que isso vai se estender até 2023, assim, não é minha área, eu estou aqui conjecturando e entrando até palpitando na área da medicina. Mas eu acho que nem em 2022 a gente vai estar livre ainda. Então, a situação é séria porque as pessoas muitas vezes estão. Muita gente voltou para o trabalho, mas tem muita gente em home office ainda. E isso, as pessoas estão muitos com o psicológico abalado, já tem em si uma tendência à violência, né? E ela se aflora, né, quando tem uma situação que estão se sentindo de uma certa forma desconfortáveis e com um futuro incerto. Então, eu acho que isso ajuda na questão de descontarem nas crianças, fora os abusadores que já são abusadores e pedófilos por serem de fato, né? Aí tem aqueles que surgem, que estão surgindo na pandemia. Tem isso também, né? É complicado. E aí, quando se tem esse tipo de situação, como é que faz a vizinhança? Como é que faz, né, talvez a família, paterna, materna, dependendo de quem é o acusado e tal? O que é que se faz depois que você descobre, que você suspeita de algum tipo de abuso, seja de agressão, seja de abuso sexual, seja do que for? Como é que se faz para chegar às autoridades com viabilidade de punir de fato a pessoa transgressora? Olha, no primeira
o primeiro sinal que alguém, seja da família, seja vizinho, seja do condomínio que convive, qualquer sinal de estranheza que chame a atenção de que seja atípica no núcleo daquela família, a primeira coisa a se fazer é Discacem, chamar Discacem, fazer uma denúncia. A denúncia é feita de forma anônima, você pode fazer a denúncia, ou então chamar a própria polícia. E quanto mais detalhes você der nessa denúncia, descrevendo o local, as pessoas envolvidas, o que você está suspeitando, o que você está vendo de diferente, e dizendo cidade, e pedindo o anonimato, isso ajuda muito, ajuda muito. E nós temos os canais, inclusive no nosso site tem, que você clica, você baixa o aplicativo Direitos Humanos Brasil, que você consegue, com aquele aplicativo, enviar áudio, enviar vídeo, enviar print, quando você está suspeitando de alguma coisa, seja no seu núcleo familiar, ou seja com respeito a algum vizinho. Eu, por exemplo, se eu vir alguma coisa, inclusive até na porta do vizinho eu bato, para querer saber, eu estou ouvindo uma coisa diferente, está acontecendo alguma coisa aí, vocês estão precisando de ajuda? É melhor você pecar pelo excesso do que pela falta, e depois você não ter a consciência tranquila e leve para dormir. Porque você não fez nada, sendo que você podia fazer. Porque o que ocorre? Você vê muito nesses jornais aí, Cidade Alerta, e outros jornais. Você vê muito, depois que acontece o crime, depois que a criança ou o adolescente vem a óbito, que a emissora de TV chega para fazer a reportagem, aí os vizinhos chegam. Aí falam assim, até que eu achava algo de diferente, aquilo me chamava atenção. Um dia, aqui em casa, eu me indignei e falei assim, essa pessoa devia ser presa também, por omissão. Já que ela via que tinha algo de diferente, por que ela não chamou a polícia antes? Agora que a criança está morta, ela está querendo aparecer na televisão? E isso ocorre direto, direto. É sempre, sabe? Não está acontecendo na casa deles, então as pessoas não estão preocupando. O brasileiro tem a síndrome do avestruz. Cabeça enfiada no buraco, desculpa o termo, o resto que se dane, todo mundo que se vire, entendeu? E eu já não penso assim, já me perguntaram, por que você trabalha nessa área? Você foi abusada? Não. A minha infância, apesar de eu ser uma pessoa extremamente urbana, a minha infância, na época de férias, sempre foi no interior de Minas Gerais, numa cidade que não tem 23 mil habitantes. Se hoje não tem 23 mil habitantes, imagina há 40 e poucos anos atrás, se eu tenho 50 hoje. A minha infância foi na roça. Foi chegando, como você falou, não era com o pé vermelho, não. Na hora de tomar banho, aquele caldo vermelho, de poeira vermelha, escorria no corpo todo. A minha infância foi maravilhosa, das minhas irmãs, dos meus primos, todos. E eu tive um pai e uma mãe extremamente protetores. E eles ainda são, quando nós, as 3 filhas, precisam, eles ainda são protetores, por mais que nós tenhamos a idade que nós temos. Então, assim, eu simplesmente peguei para mim a seguinte coisa: se a dor do meu próximo não doer em mim, o problema está comigo, não está com o meu próximo. Então, eu não posso assistir uma família sofrer, uma adolescente sofrer, uma criança sofrer e não fazer nada. Por mais que os relatos que eu ouça, por mais que tudo que envolva o nosso trabalho seja difícil de ouvir, alguém precisa fazer. E Raquel, quando o caso envolve a mãe da criança permitindo que, por exemplo, algum cara, alguma pessoa, um padrasto, tio ou tal, abuse da criança? Porque eu já vi casos terríveis em que a mãe acobertava, né? Como é que se faz isso? A mãe também paga? Há uma pena para a mãe? Ou a criança ela é tomada, ela vai para o conselho tutelar e aí ela é colocada à adoção? Enfim, o que é que se faz nesses casos? Porque a mãe geralmente tem aquele espírito protetor. E aí quando a mãe não quer proteger, quer acobertar e ficar do lado
transgressor? Como é que faz a justiça? Ou, na verdade, não só a mãe como o pai, né? Porque existem agressoras também. A gente tem casos, inclusive, de avós que abusaram de netos e tudo, que nós também estamos cuidando no Instituto. Nesse caso, primeiro crime que o pai ou a mãe estão incorrendo, omissão de socorro. Por quê? Porque, por lei, eles são garantidores. Se a mãe ou o pai sabem que a criança está sendo abusada, sofrendo qualquer tipo de violação à sua integridade sexual ou sua integridade física, ela incorre no mesmo crime que a pessoa que está cometendo o crime vai incorrer, com um agravante, porque ela incorre no artigo 13 do Código Penal, por omissão, porque o pai ou a mãe, eles incorrem porque a pena deles é aumentada, porque eles são garantidores por lei. Por exemplo, estupro de vulnerável, o crime, a pena em abstrato vai de 8 a 15 anos. O pai ou a mãe que forem coniventes vão pegar a pena que o juiz decidir para o pedófilo, um exemplo, para o pedófilo, aumentado, segundo o artigo 13, para a mãe ou para o pai que foi conivente e se calou, porque são garantidores. Então, não adianta. E omissão é crime. Isso vale também para qualquer pessoa em volta que sabe e não fala. Não é que vai ser também acusado de estupro de vulnerável, não, mas vai sim sofrer uma sanção por omissão de socorro. Olha, quando vem essa palavra assim, estupro de vulnerável, abuso de vulnerável, eu fico pensando a que ponto chega a maldade, né? Porque a ministra Damares, por exemplo, pontua muito que há um mercado negro aí com recém-nascidos. Isso confere, isso é verdade, que há de fato uma procura entre essas redes de pedofilia por recém-nascidos. Olha só, tem a Dark Web e a Deep Web, né? Eles fazem leilão dos estupros. Geralmente, pai ou a mãe que estupram, ou os dois. E quanto menor é a criança, maior é o valor do que chega o vídeo. Chega a 50 mil, 100 mil. E agora também tem a questão que muita gente não sabe. Eles costumam marcar para poder esse estupro ser ao vivo na Deep Web. Crianças de dias, meses. Teve crianças de 20 e poucos dias, tem crianças de 20 e poucos dias, de pouquíssimos meses, entendeu? E quanto mais nova é a criança, maior é o valor do lance, chegando até a 100 mil. Assim, ele dá o gosto, sabe? Porque a maldade, né? E às vezes eu fico pensando assim, como que essas coisas acontecem, né? E não há um empenho ainda maior por parte das instituições, das organizações, em se ter uma campanha. Porque você falou bem dos animais. Aí, por exemplo, os animais, quando você tem algum caso aí de um cachorro sendo espancado, alguém faz uma atrocidade com o animal, que não é para ser feito mesmo, né? Você tem uma série de publicidade, assim, todas as grandes empresas divulgam aquilo e colocam aquilo como uma marca no seu marketing social, mas nessa causa aí, que é uma causa humanitária até, a gente às vezes não vê, né, a entrada maciça mesmo assim das empresas. Não, né, só das empresas, né? Não só das empresas, mas de pessoas que são ditas como formadoras de opinião. No nosso canal no YouTube, inclusive, tem um vídeo que eu fiz, eu já estava deitada e eu assisti, eu passando. Você tem o costume de dar a última olhada no Instagram antes de dormir, né? Todo mundo tem esse costume, não adianta dizer que não tem, porque tem. Aí eu estava olhando e, de repente, apareceu a Xuxa dizendo #zoofilia é crime. Aí eu levantei da cama e falei, peraí. Aí começaram outros atores, cantores, youtubers entrarem e falarem a mesma coisa,
Zoofilia é crime. Realmente está previsto na legislação ambiental a parte de crime contra animais. A gente sabe que é crime, e a zoofilia é crime. Mas, peraí, por que ninguém faz um movimento hashtag pedofilia é crime, hashtag abuso infantil é crime? Só no dia do Criança Esperança que aquele pessoal fica lá na bancada pedindo. E o resto do ano é hashtag zoofilia é crime. Então aquilo me indignou e eu peguei e fiz um vídeo. Quer dizer que o resto do ano a criança não é nada para vocês? É só na época do Criança Esperança? É mais importante hashtag zoofilia é crime? Eu me indignei e fiz um vídeo, botei até no canal, botei no Instagram e botei no nosso canal. Assim, nós poderíamos ter um engajamento muito maior de pessoas que têm um alcance gigante. Você não tem noção da dificuldade que é de entrar em contato com essas pessoas. Eu imagino, eu imagino. Essas pessoas geralmente não querem se atrelar a essas causas porque são causas realmente que geram repulsa, mas ao mesmo tempo não geram um debruçamento por parte do meio, do marketing, ou, enfim. As pessoas querem ignorar o sofrimento, na verdade, porque quando a gente vai para estudar assim, casos periféricos, né? Praticamente toda vizinhança, eu falo porque eu tive experiência de missionário, quando eu fui missionário, Raquel, eu tinha escutava muito pessoas que estavam ali deprimidas no retiro espiritual, né? E daqui a pouco, lá para as tantas, a gente conversando, ela dizia, não, porque eu sofri um abuso, e isso afeta meu psicológico até hoje, isso não me concentra nas atividades, isso nem na oração eu consigo me concentrar por causa de que eu fico lembrando. Eu digo, meu Deus do céu, a parcela de pessoas que sofreram algum tipo de abuso, quer seja muito grande. Quer dizer, parece que é uma chaga que as pessoas evitam tocar, já para não, assim, não revelar que a maioria, ou que grande parcela, foi enxagada por isso, foi atingida, né? Eu não sei como é que seria a melhor estratégia para se abordar esse tema, até para perder também esse clima um pouco de só o governo, só líderes de instituições que devem falar sobre isso. Não, a sociedade deve debater abertamente. Porque eu vejo essa turma aí que é progressista dizer que tem que se debater linguagem neutra. Qual a diferença? Isso nem vai nem vem na vida da criança, na vida de um adulto, um idoso. Agora, esse tema que você aborda, doutora Raquel, é importantíssimo. Isso aí influencia até se você vai ser uma pessoa introvertida ou extrovertida. Às vezes você é uma pessoa tímida porque passou por um abuso e a psicologia vai lá na frente dizer, olha, tem uma causa e efeito aí. Sim, né? A vida espiritual da mesma exatamente, forma. Né? É por isso que o Instituto, ele cuida tanto da parte jurídica como da parte psicológica. Nós temos psicólogos que cuidam, porque a gente sabe que isso a gente chama de vitimologia. O dano é para o resto da vida. O que a gente faz é um trabalho para amenizar esse dano, porque ele traz consequências sérias. Por exemplo, se uma pessoa não conseguir se abrir, desabafar, alguma coisa assim, o que vai acontecer? A pessoa pode se tornar, não porque ela quer, mas pela questão do trauma ter sido tão grande, a pessoa pode se tornar um próximo pedófilo, pode ser um psicopata, pode ser uma pessoa extremamente agressiva, a pessoa pode ter relacionamentos rasos, pode vir até a casar, mas vai haver problemas no casamento, vão haver sérios problemas, entendeu? E esses sérios problemas não só respingarem no seu cônjuge, mas também nos filhos que virem a nascer. Então, assim, tem que ser tratado em cada etapa da vida. Por isso que quando alguém faz terapia, é para a vida inteira. É porque é uma maneira de quê? Da gente cercar de cuidado. O que a gente faz é cercar de cuidado. Porque, para ter uma ideia, eu estive há poucos dias num conselho tutelar, cheguei lá para fazer um negócio, escutei uma conselheira lixando a unha e falando que não era
babá nem de criança nem de adolescente, estava ali para receber o salário dela no final do mês. Olha só. Pronto, isso é uma coisa que eu queria que você comentasse melhor, porque eu vi que a Fran Machado acabou de entrar aí, e ela, eu Ela é acredito que é a do Rio Grande do ela é Sul, né, que nosso você apoio no mencionou. Rio Grande do Sul. Pronto. E essa questão da vocação, porque eu, pelo menos, acredito que tudo na vida depende muito da vocação. Um abraço aí, boa noite ao Ricardo Costa, que Boa chegou. noite. Tudo se depende muito da vocação, né? Se você vai ser um bom motorista de ônibus, é porque você é vocacionado para Sim. aquilo. Se você vai ser um bom padeiro, fazer um pão quentinho ali, crocante, é porque você nasceu para aquilo. E aí, quando a gente vê o setor público, né, ou então essas instituições, organizações que as pessoas se envolvem, nem sempre elas são vocacionadas. Né? Nem sempre elas, de fato, fazem aquilo com amor, com vontade de resolver o problema. Né? Às vezes, E aí, no meio do às abuso vezes infantil, muito, no meio das só um instantinho, instituições, às vezes eles criam instituições porque as verbas são gordas, tá? E como eu falei com você no começo, estamos tendo um problema aqui que a gente não recebe verba nenhuma. Nós estamos tendo um problema aqui porque nossa documentação está toda correta e todo mundo que trabalha com a gente é voluntário, ninguém recebe. Eu não recebo. Eu não recebo. E eu tenho dedicação, volta do próprio bolso, né, Raquel? exatamente, eu tenho dedicação exclusiva, e assim, e às vezes tem dinheiro emprestado da família, tá? Para poder seguir em frente. Tem dinheiro emprestado, e assim, estou com um problema para receber um determinado documento que pode me dar um upgrade para conseguir emenda parlamentar. Estou tendo problema da seguinte forma: é, eles querem, na minha documentação, para me dar um determinado certificado, que eu demonstre a lista de recursos humanos. Quanto é pago de salário para cada um? Eu já falei, gente do céu, ninguém recebe nada. É voluntário. Eu vou pagar como se a gente não tem verba? Se a gente vive e quando a gente fecha o mês com doações, rifas, vendas de caneca, vendas de camiseta e com o que a gente tem que pagar durante o mês, a gente às vezes fecha mês aqui com cento e poucos reais de saldo positivo. Graças a Deus nunca fechamos no negativo, mas assim, saldo positivo de cento e poucos reais. Aí você vê pessoas aí com instituições que estão recebendo verbas gigantescas de gabinetes parlamentares. Isso nos revolta. Por quê? Porque você está fazendo algo porque você ama o que você faz, porque você precisa de ter as ferramentas. Então, tá tudo ao contrário. Em vez deles darem a você o suporte para o pontapé inicial e depois fiscalizar e ver como está a demanda de atendimento, à medida que a demanda aumentar a verba, não. Sabe por que a gente tem uma sede? Porque um homem de Deus aqui, proprietário de um prédio, graças a Deus, comercial, prédio de luxo comercial aqui, nos cedeu um espaço. Sabe por que, que esse espaço está sendo reformado? Porque Deus tocou no coração de uma engenheira e de um arquiteto, eles fizeram um projeto e a engenheira está fazendo vaquinha e indo nas empresas de material para poder fazer a reforma. Ontem, a sala de depoimento sem dor ficou pronta, mas sem um centavo do Instituto, porque o Instituto não tinha dinheiro. Então, pessoas estão vendo que a causa é importante, é necessária e estão ajudando. Mas a gente tem despesa. A gente tem condomínio, a gente tem IPTU, a gente tem taxa de lixo, a gente tem luz, a gente tem internet, a gente tem celular para pagar, a gente está terminando de pagar porque eles parcelaram para a gente no INPI, nós estamos terminando de parcelar a questão da patente, e aí sempre surge alguma despesa, isso é o fixo, sempre surge uma despesa extra. A gente não tem sequer um caixa para fazer uma viagem um pouco mais extensa para dar um atendimento maior, ou ir a Brasília para fazer uma reunião, tudo nosso aqui online. Uhum. Esse apelo, na verdade, esse desabafo que você faz, eu acho que
assim, eu passo por algumas associações, institutos aqui também em Natal, e o pessoal faz esse mesmo apelo. Assim, olha, tem gente que poderia nos ajudar, mas que não ajuda, que infelizmente até pode dizer assim, pô, bacana o trabalho de vocês, legal, Sim, mas não é só o legal, é necessário o material também, né? O recurso chegando. E eu não sei se a gente, pelo menos aqui eu coloco o quarto poder à sua disposição, Raquel, para a gente conseguir gerar pelo menos uma comoção maior, levar mais pessoas para aí, seguirem, né? Inclusive o pessoal que está assistindo a gente, por favor, se cliquem aqui nessa setinha de cima aí, comecem a seguir a página da Infância Protegida, e a gente conseguir levar, chamar atenção nas mídias sociais para um dia isso resultar também no engajamento maior aí do pessoal que está por aí e que está espalhado pelo Brasil todo, né? assim, a Porque gente realmente faz, sim, sem vários braços não dá para construir algo muito sólido, e a não, gente né? bate na porta de empresas de iniciativa privada que a pandemia sequer fez cócega na conta bancária dessas empresas, a gente sempre ouve um não. É porque é um assunto, ou eu digo com toda sinceridade, é um assunto que às vezes as pessoas não querem entrar, ou porque tem alguém na família que é abusador, ou então a própria pessoa é. Porque o abusador não é um morador de rua que a gente vai distribuir roupa, cobertor para eles, não. O morador de rua, se ele vira uma criança ou um adolescente sofrendo qualquer tipo de violência ou abuso sexual, ele vai partir para cima e vai ajudar. Os pedófilos, os abusadores, eles usam toga, eles usam batina, eles usam terno, gravata e bíblia, eles têm profissão, e a gente tem visto aí estourando, pipocando nas páginas de jornal, até online, que foi preso psicólogo, foi preso dentista. Roberto Cabini, há pouco tempo, fez uma matéria com uma creche onde as crianças estavam sendo violadas e eram mulheres que estavam cuidando. Então, assim, eles têm profissão e eles fazem o possível para chegar e se aproximar o máximo da criança, ganhar a confiança da família. E aí, o que acontece? Aí eles têm um sinal verde para atacar. Olha aí, treinadores de altos atletas, medalhistas, que sofreram abuso. Joana Maranhão está aí, que é a prova que o nome da lei, até em homenagem a ela, Lei Joana Maranhão, a medalhista de natação, e muitos outros. Então, o pedófilo, o abusador, ele tá enraizado na sociedade, e muitas vezes são pessoas que têm aquele rótulo, reputação ilibada. Por isso que eu É, chamo a atenção. essa, Observa quem está dentro da sua casa. Se o seu filho ou sua filha ou alguma criança, um adulto entrar e ele se assustar e ficar arredio com aquele adulto, aquilo é sinal vermelho que tem alguma coisa errada ali. por exemplo, quando eu era criança, e não faz muito tempo, tenho 23 anos, então eu me Pois é, lembro você poderia bastante da minha ser, infância. vou falar, você poderia ser meu filho, porque meu sobrinho mais velho vai fazer 35 anos. E né? Pois é, quando eu era criança, eu me lembro que tinha umas crianças que eram mais recatadas, né? Mais assim, tímidas. E quando eu ia, assim, interagindo, eu via que aquela criança, ou ela apanhava muito, sabe? Ou ela era muito castigada. Geralmente tem também aqueles que têm o efeito contrário, que apanha e que leva muito castigo porque é danado, né? Mas tem outros que não, tem outros que é porque a família é Sim. desestruturada e o pai é alcoólatra, o pai chega, bate, então cria naquela criança um sentimento de autodefesa, em qualquer lugar que ela vai, ela acha que ela vai apanhar, ela acha que vai ter uma pessoa para agredi-la, né? Então, isso é um fator também que eu acho que vocês que trabalham nesse segmento devem prestar bem atenção, né? Quando a criança ela é muito introvertida, quando ela é muito assustada, né? Pode ser um A fator aí questão de que ela está sofrendo algum tipo de sim, de se pressão. tornar arredia, ou então, se ela é muito agressiva, é uma questão de autodefesa. Ela liga é mecânico na criança, ela liga o seu gatilho de autodefesa, porque ela já vem
com um sofrimento recorrente dentro de casa. Às vezes não é nem físico, mas é de tanto ouvir, igual aquela mãe que botou a criança para escrever, você não presta, você mandou ela escrever. Aquilo é abuso psicológico, aquilo é abuso emocional, aquilo destrói uma cabeça. E uma pessoa, por isso que a gente trata tudo isso dentro do Instituto, inclusive o bullying, a automutilação. Por quê? A automutilação é um dos últimos gritos, um dos últimos sinais que uma adolescente ou uma criança dá. Porque o próximo passo pode ser o suicídio. É. E quando isso sei lá, passa da fase infantil, porque a criança ela tem uma vivência sofrida, mas ela não conhece as dificuldades do mundo, assim, tanto, ela até nem sabe por que ela está sofrendo aquilo ali, né? Quando vira um adolescente que vai conviver com a sociedade, que ela tem que se enturmar, né? E leva todos esses traumas. Como é que deve ser feito na cabeça de um adolescente jovem, vamos colocar assim? Porque o tratamento eu acredito que seja diferente, né? A psicologia trabalha com a criança de uma maneira talvez mais lúdica, até chegar a descobrir o que aflige aquela pequena criança. Mas quando é um adulto, quando é um jovem qual que seria o caminho que vocês apresentam, que vocês quando fazem? É um adolescente até 17, 11 meses, que você quer dizer, né? Então, é o seguinte, o que a gente procura é descobrir, através de psicólogos, de pedagogos, descobrir o que atrai, o que ele tem, o que é um atrativo para ele. Pode ser um esporte, pode ser leitura, pode ser desenho, pode ser escrever, pode ser... Música. Obrigada, já ia falar. Pode ser música. Então, você desvia dele o foco da violência, porque senão ele vai se tornar uma pessoa extremamente violenta, porque é isso que ele aprendeu a vida toda. Então, você desvia e você começa a trabalhar o que ele tem de bom e mostrar para ele. Nós temos caso aqui, eu ouvi uma adolescente falar para mim, ninguém vai querer casar comigo. Eu não presto, né? Porque eu fui... Nossa, aquilo para mim, sabe? Eu não sabia o que fazer na hora. Eu falei, pelo contrário, Deus vai preparar para você uma pessoa que te ama, que vai te amar e vai te respeitar e vai entender tudo que você passou, porque você é vítima. Então, a mesma coisa são os meninos. As meninas na adolescência, às vezes as meninas têm o dom para pintura, para mexer com maquiagem, curso de manicure. Desvia. As oficinas que precisam ter nos institutos, que até os municípios deveriam oferecer e não oferecem. Porque você está tirando dali e está levando... É isso que os Estados Unidos faz muito bem. Às vezes o menino é péssimo na escola, tira péssimas notas, mas é show no futebol americano, no basquete. Então eles prendem aquele adolescente pelo esporte. E é isso que nós precisamos fazer com as nossas crianças, com os nossos jovens, prendê-los naquilo que eles são melhores. Hoje eu estava, Raquel, dentro do ônibus, voltando da rádio que eu comento lá nas quintas, e um rapazinho chegou lá, entrou, aí eles pedem passagem, diz assim, por favor, alguém passa uma passagem para mim aqui, que eu vou apresentar meu trabalho e tal. Enfim, aí ele puxou, o pessoal passou pela catraca, aí ele puxou uma folha de coqueiro, aquelas tiras que tem, né? E começou a fazer uma flor. E ele ia falando, bem falante, sabe o rapaz, mas bem magrinho, bem pequenininho. Se eu sou um pouco magro, se eu sou magro, ele, meu Deus, eu acho que tá 3 menos que eu. Bem magrinho e assim, o rosto dele, eu via que era marcas de agressão. Sim. Aí eu chamei, ele fez lá uma flor, meio com artesanato, né? E deu a pessoa que pagou a passagem para ele. E ele continuou falando e fazendo tipo um artesanatozinho lá. E aí eu chamei ele, pedi o contato dele, peguei, coloquei aqui. Aí o pessoal em volta do ônibus fica todo mundo olhando, né? Assim, qual é desse jovem aí? Tá pegando contato. Mas assim, porque eu queria conhecer a história daquele camarada. Eu queria saber o que ele passa, porque não é só questão econômica. Porque, né? Até ele chegar onde ele chegou, tem algo por trás.
Antes da gente julgar, Tem, o que claro. você fez é o que todo cidadão deveria fazer. Antes de julgar, procure saber o Eu, que eu, aconteceu antes, né? eu fico preocupado essa questão assim econômica, claro. Pô, tá pedindo dinheiro é porque Sim, precisa. Mas existe também uma questão social, assim, o que que aquele garoto ali tem como visão de mundo? O que que ele projeta para o futuro? O que que ele vê da sociedade? Enfim. E aí eu chamei perto, peguei o contato dele, botei aqui no meu celular, né? E eu vi o rosto dele assim realmente marcado, mas não era tipo marcas de espinha, não, era marcas de pancada mesmo, assim, de cortes e de coisas assim. Então, vem na cabeça, nessa hora, uma série de coisas. Será que aquele garoto, quando era mais novo, né, sofria agressões ao ponto de perder sangue, né, assim, coisas terríveis? Marcas de queimadura, coisas assim que eu via no corpo dele, né? Tudo sequelas, cara, que isso aí para você tirar da mente é difícil. Ainda mais quando você tem uma marca ali, sim, para para te toda vez que você lembrar, olhar para ela, você retornar a para lembrança, te lembrar. né? É como se fosse uma revitimização, né? Porque eu fico. Toda vez que eu olho para alguma cicatriz que eu tenho, eu lembro, né, do que foi que aconteceu. Jogando bola, foi uma vez que eu puxei uma porta de vidro, a porta se espedaçou e cortou minha mão aqui. Mas imagine uma pessoa que sofreu um abuso, que sofreu uma agressão pesada, vai levar aquela marca ali com muita vergonha pro resto da sua Sim. vida. Se alguém perguntar o que foi isso, cara, pronto, retorna toda aquela lembrança traumática, né? Olha, antes que eu me esqueça, tem às vezes muitas lives que a gente faz, não são todas, mas muitas lives que a gente faz, as pessoas depois nos chamam no direct, conversam com a gente. Aí eu dou o telefone, que também está disponível em qualquer lugar. Alguém falou assim: seu telefone, ó, está estampado nas camisetas do Instituto, está no site, está no Instagram. Então, meu telefone, vocês podem dar para todo mundo. Meu telefone, ele não é meu, ele é do Instituto. Ele é para isso. Então as pessoas começam a desabafar. Já aconteceu situação da entrevista em rádio e as pessoas me procurarem depois. Olha, eu ouvi sua entrevista no rádio, aconteceu isso. Aí eu vou puxando a pessoa pelo quê? Porque primeiro você abraça a pessoa, você ouve, não interrompe, não fica, deixa ela falar o que ela precisa falar. E outra coisa, às vezes tem casos que as pessoas nos procuram que não tem a ver com infância e adolescência. Eu sou incapaz de desligar o telefone. Eu escuto e eu viro e falo: se eu puder ajudar, eu vou ajudar. Olha, não é, o Instituto não tem condição de ajudar. Não é esse o foco do Instituto, mas eu vou te colocar em contato com pessoas que cuidam assim, 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 entendeu? Eu jamais deixo de, pelo menos, dar um norte, dar uma direção e colocar em contato com quem pode ajudar. Eu sou incapaz de desligar o telefone. Sabe por quê? Porque se fosse eu do outro lado, eu ia querer a mesma É atenção. isso. Se a pessoa chegou até mim, é porque até aquele momento a pessoa não está sendo ouvida. Então, o que É que nós isso. Ô, precisamos? Nós precisamos de empatia. Nós precisamos de quê? De amar o próximo. Nós precisamos de quê? De esquecer um pouco da gente e prestar atenção no que o outro está querendo falar com a gente. sim. Ô, Raquel, a gente chegou aqui a uma hora de bate-papo e eu queria que a gente, tendo as nossas objetividades aqui em relação a financiamento do trabalho do Infância Protegida, né? Eu queria que você deixasse aí explícito para a gente até depois poder pegar esse pedaço, recortar e postar de forma separada, né? Como que se faz para poder ajudar o Instituto, né? A Associação Instituto Infância Protegida, para poder viabilizar o trabalho de Olha vocês. só, a gente tem, as pessoas podem doar qualquer valor. A gente tem o site institutoinfanciaprotegida.org.br. Lá tem o Pix, lá tem o PicPay, lá tem 25, 22, 210, 2, e também tem vendas de camisetas, de caneca. Nós estamos fazendo uma rifa agora com o kit de caneca personalizada, que é uma caneca igual a essa, só que a gente manda colocar o nome da pessoa e com modelos de camisas diferentes do Instituto, são vários os modelos, a gente está rifando por R$ 5. Então, tem várias formas de ajudar. Se entrar no site, se esquecer o site, mas entra no Instagram e me pergunta, eu tenho
total paciência para responder, para passar o WhatsApp e passar tudo que a pessoa quiser de informação para nos ajudar. 50 centavos, R$ 2, R$ 1, tudo ajuda. Qualquer valor ajuda o Instituto. É isso aí. É saber que, assim, são muitas mãos, né? Imagino se todas as pessoas que tiverem acesso àquilo ali puderem doar o mínimo que puderem, né? Não, eu só posso doar isso. Ou então eu só posso doar meu tempo, né? Quem mora próximo Sim, aí, por pois exemplo, é. eu posso doar meu voluntarismo. Ótimo, seja bem-vindo, né? Eu acredito que todo projeto que a pessoa entra para somar, né? Ela, de certo modo, está contribuindo Tá, para o com crescimento certeza daquilo ali, tá, né? com certeza tá. Atualmente, quantas pessoas trabalham contigo aí? Olha, são mais ou menos umas 6 pessoas, mas nem sempre eu posso contar com as 6 pessoas assim, direto, né? A gente tem um Sim. corpo jurídico que, dependendo da demanda, a gente aciona esses advogados, a gente tem 4 psicólogos, um psicólogo, 3 psicólogas, e a gente tem, inclusive, dentista, a gente tem uma amiga, que é minha amiga desde a infância, se voluntariou, porque você pode descobrir abusos através de uma mera ida ao dentista, você consegue descobrir se a criança foi abusada ou não, porque o pedófilo, às vezes, foi ao IML e o laudo deu inconclusivo, porque não houve rompimento de ímen. É lógico, o pedófilo é burro, não é inteligente. Ele faz o quê? Sexo oral na criança. E se ele tiver alguma DST, o que acontece? A boca da criança fala com as lesões que ficam na boca da criança. Então, a gente tem fisioterapeutas, a gente tem várias pessoas, mas é o que eu disse, acaba que a maioria das vezes eu faço o serviço de tesouraria, contato com as pessoas, vou para as reuniões, eu não tenho glamour de presidente. Eu pego, faço as embalagens para enviar para as pessoas que compram alguma coisa, eu vou para o correio, eu faço tudo quando não tem ninguém para ajudar, Uhum. sabe? E assim, é aquilo que eu te falei, tá difícil porque muitos estão deixando de nos ajudar porque não ganham nada. A gente sabe que a dificuldade na vida particular é o que muito impede também, né? As pessoas, às vezes, elas precisam ter um tempo para elas resolver as suas próprias vidas e tudo mais, mas realmente é necessário sempre que vermos, né, esse tipo de iniciativa que é importante para a sociedade, a gente contribuir, perguntar, escutar, indicar. Uma das principais coisas é Indica indicar, isso. né? Eu, por exemplo, eu vou lhe dizer, aqui as associações que eu participo, que eu me envolvo, o que eu contribuo de verdade é por indicação. Eu pego uma pessoa que eu sei que pode ajudar e atrai para aquela pessoa conhecer aquilo ali. Eu não posso ajudar financeiramente, mas eu posso conhecer uma pessoa que talvez se interesse em Sim. ajudar. Né? E com isso você cria uma rede de trabalho, né? Um networking, que aquela associação, o instituto passa a crescer, está bem relacionada. Então, é o que a gente precisa. Né? Eu espero que aí também, no Espírito Santo, nasçam pessoas que queiram de fato estar contigo aí, Raquel, porque eu vejo muito empenho, muito desejo de fazer o trabalho em frente da sua parte. Né? Eu parabenizo já, Imagina, e a gente chegando no final do Que nosso ajuda e que bate-papo. move a gente. É Deus assim, que nos ajuda, nos move e isso tudo é consagrado. O nosso trabalho é consagrado a Deus, porque sem Ele nós não somos nada. E assim, só para terminar, me indigna muito ir ao supermercado, onde todo mundo está falando em crise financeira por causa da pandemia, mas eu nunca vi carrinhos tão cheios de fardos de cerveja como eu tenho visto ultimamente. Me dá vontade de arrancar um Pois é. fardo de cerveja daquele e falar assim, poxa, dá esse dinheiro do fardo de cerveja para a instituição que eu trabalho, por favor. Porque o churrasquinho do final de semana, a cervejinha do final de semana da turma não está faltando. E isso está sendo exposto na rede social. Às vezes eu vejo muitos amigos meus, assim, da vida inteira, fazendo viagens por aqui por perto, churrascos e outras coisas mais, e você vê e fala, meu Deus, não dão uns R$ 5 para ajudar, mas não estão deixando de viver a sua vida social.
com ou sem restrição da pandemia. Então, isso é muito triste, porque é aquilo que eu falei, a gente está enxugando gelo e a gente está lutando, não desiste, mas o seu coração se entristece. Por quê? Porque você vê pessoas que você cresceu junto e que simplesmente sequer viram e falam assim, ó, oh, não tem muito não, mas todo mês eu vou dar R$ 30, todo mês eu vou dar R$ 20. Já serve? Claro que serve, mas nem isso a gente tem visto. Infelizmente não tem visto. Eu vejo isso como questões de prioridade, né? As pessoas, elas... falta recursos, eu A sei minha que falta, irmã, hoje em dia a o minha Brasil irmã está... acabou de entrar. Não falei para você que eu poderia ser sua mãe? Ela é a mãe do rapaz que vai fazer 34 ou 35 anos. Ela já vai ser avó. Então, eu tenho idade para ser sua mãe, Daniel. Não tem jeito não, filho. Não tem jeito não. Pois bem, é isso, né? Eu vejo tudo isso também como questão de prioridade. As pessoas que estão à nossa volta e admiram o nosso trabalho, eu vou dizer nós, porque aqui no Quarto Poder nós estamos fazendo esse trabalho de mídia, né? E às vezes falta até a passagem, sabe, Raquel, para poder ir até um compromisso, Sim, fazer uma matéria. sim, E é incrível, assim, um pouco sigilosamente falando, mas vai ficar aberto para quem quiser ver. Assim, tem vezes que eu me sento com uma pessoa que é milionária aqui em Natal, pessoa que, pô, é empresário, pessoa que está no ramo da questão imobiliária, e eu vou até esse camarada e vou sair sem nada na mão, não quero pedir de fato, mas a pessoa pode olhar com carinho e dizer, pô, vou ajudar. Então, às vezes falta um pouco de prioridades e de sensibilidade sim. quando a questão A gente é vê isso aqui bolso, né? direto. Quando a questão é Eu bolso. sentei com eu já sentei com megas empresários aqui do estado, sentei, conversei dois deles me disseram assim: me dá o seu número do seu celular, que daqui a pouco eu te mando um oi no WhatsApp. Eu estou esperando isso até hoje. Até Eu hoje. já vi isso, inclusive, com líderes eclesiásticos, ter reunião, entrar no gabinete e o líder eclesiástico falar assim: pode deixar que daqui a pouco eu te envio um oi para você me cadastrar e a gente vai se falando. Também estou esperando. E eu estou seguindo eles todos, entendeu? No Instagram, para no momento. Marco todos eles em postagens importantes, tipo assim: eu estou aqui, ó, eu não desisti. O Instituto não fechou, a gente não desistiu. Mesmo que você não tenha me mandado oi, mesmo que você não tenha feito as indicações que você ia fazer, que me prometeu, entendeu? A gente não desistiu. Uhum. É, é isso, é mostrar que a determinação, né, a vontade de fazer o certo dá também para alimentar o nosso ativismo pela causa qualquer que seja, né? Eu, pelo menos, eu olho para o trabalho de vocês que estão nessa causa aí, vocês não têm lucro, vocês têm muita dor de E cabeça, né? muita, Muita muito. tristeza, às vezes, quando É. você... não é um trabalho que, se fosse uma carreira para ter lucro, se fosse uma coisa para ter lucro, vocês ó, com certeza escolheriam outro tipo de Eu carreira, né? poderia parar de Mas mexer com isso, a área criminal dá dinheiro. A área direito ser criminalista dá dinheiro. Eu poderia estar debruçada em livro, estudando para fazer prova para delegado, estudando para fazer prova para magistratura. Mas eu vi que não, que era isso que Deus queria para mim. é, Eu costumo dizer que a minha cota de livre-arbítrio já acabou. Ou eu faço, ou minha ligação com Deus acaba, porque foi isso que ele determinou para mim, por isso que eu fiz direito. é. Pois bem, o Raquel, eu quero mais uma vez dizer o quanto eu admiro Um as grande pessoas que abraço estão nessa ao luta, como é o seu vereador caso. Gilvan da Federal, que acabou de entrar. Tem uma luta aqui muito grande também, ativista, intenso aqui, contra a ideologia de gênero nas escolas, veste a camisa da luta contra a pedofilia, contra a violência contra criança e adolescente. Ele acabou de entrar. Um grande abraço, meu amigo Gilvan da Federal, vereador pela cidade de Vitória, não de Vila Velha, pela cidade de Vitória. Ô, vereador Gilvanda, olha aí, né? Conversando com a Raquel aqui, as dificuldades de manter o trabalho lá. Você que é vereador, você que é um cara que tem bons relacionamentos, com certeza pode apresentar aí pessoas que estão
aí são capazes de chegar juntos financeiramente lá, ajudar o Instituto, beleza? Tenta ver uma forma, uma reunião com a querida Raquel e com pessoas influentes aí de Vitória, que com certeza esse trabalho vai ser cada vez mais forte, né? É importante. Você sabe disso e graças a Deus que você conhece a Raquel e pode ser um braço forte do lado dela aí no estado do Espírito Santo. É um Né? grande lutador, o vereador Gilvan, é um grande lutador. Amém. Pois bem, Raquel, pois muito obrigado aí pelo bate-papo, gostei muito. Eu que agradeço, né, o convite, a gente está à disposição e você ficou de me mandar logo para colocar no site do Instituto como nosso parceiro e não mandou ainda. Então manda para a gente, tá, Daniel? Beleza, vou mandar. Como a gente tem o WhatsApp um do outro, a gente vai sempre se falando e tudo que vocês precisarem aí, de tirar dúvida, de ajudar e tudo, olha, a gente está aqui à disposição, tá? Independente de dinheiro ou não, a gente está à disposição, tá bom? Muito obrigada. No final de tudo isso, a gente vai se encontrar, né, no alto da glória aí com o nosso Deus. A gente vai se reunir, vai reunir essa turma toda, se Deus quiser, e a gente vai ver assim, valeu a pena. É, né? Verdade. Pois forte abraço. Muito obrigada. Tá, um abraço, um beijo para todos aí, boa noite. Deus abençoe. Valeu.